Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as atividades de plantio dessa nova safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Um abraço para vocês, um abraço da Notícia Agrícola, estamos aí para falar um pouquinho aqui dos plantios aqui na nossa região de Laguna Carapã. Antônio, como é que tem sido as condições até esse momento para o produtor implementar sua nova safra? O plantio já andou bastante por aí, já tem até soja germinada aí na região, né? Então, Guilherme, nós iniciamos o plantio a partir do dia 15 de setembro, iniciamos o plantio. Tinha algumas áreas em Laguna Carapã após a colheita do milho segunda safra, que estava terminando, e várias áreas aqui em região de Laguna Carapã ainda tinha alguma umidade no solo, né? E como a gente ainda tinha umas previsões de chuva que estavam oscilando para lá e para cá, nós resolvemos algumas áreas aqui que a gente atende, entramos com o plantio a partir do dia 15, dali, e só demorou um pouquinho para germinar algumas áreas aí, demorou de 10 a 12 dias, algumas áreas que nós plantamos aqui na região de Laguna Carapã, mas ela germinou bem, está desenvolvendo bem, e só que nesse intervalo ocorreu uma seca, porque a chuva ela começou a vir um pouco em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aqui na nossa região, 2, 3 milímetros de chuva, veio um frio, e infelizmente aí tivemos que parar um pouquinho do plantio aqui na região. E depois veio mais as previsões de chuva aí para o início de outubro. Aí os produtores, a maior parte, resolveram pôr no pó, plantar ela sem mesmo ter condição de germinar, né? E aí logo ali na primeira semana de outubro começou já a vir as chuvas, né? E inclusive agora nós estávamos até parados porque choveu aí de 300 a 350 milímetros de chuva aqui nesses dias na região de Laguna Carapã. Houve vendavais por todo lado, como já sabemos, no Mato Grosso do Sul deu bastante vendaval para todo lado, né? Mas graças a Deus agora, essa semana eu creio que tem uma estiagem aí agora de uns 3, 4 dias aí para a gente terminar, pelo menos aí tentar terminar algumas áreas aqui em Laguna Carapã. E eu creio que até de 8 a 10 dias, se tiver tudo correto diante das condições climáticas e as plantadeiras rodar bem a partir de hoje, nós teremos aí até final de outubro, quer dizer, né? Final de outubro agora, encerramento dos plantios de soja aqui na região de Laguna Carapã. Antônio, com essa janela que você comentou aqui com a gente, aqueles atrasos que a gente viu no ano passado, né, que impactou tanto na segunda safra de milho, vai ser uma situação diferente nessa nova safra? Olha, assim, vai ser um pouquinho diferente, porque se a gente conseguir plantar até final agora de outubro todas as áreas aqui da região de Laguna Carapã, a janela ainda vai ficar um pouquinho apertada para o milho segunda safra, mas nós vamos conseguir ali ter um êxito melhor de plantio do milho segunda safra aí nessa entrada de final de janeiro, fevereiro em diante. Eu creio que nós vamos estar entrando com um plantio já do milho segunda safra, né? Principalmente nessas primeiras áreas que os produtores arriscaram no plantio ali a partir do dia 16 até o dia 23, 24 de setembro, que conseguiram fazer uma estimativa de plantio nas suas áreas. E olhando aí para frente, Antônio, como é que estão as previsões de chuvas para o restante desse ciclo? A gente deve ter um cenário positivo para o desenvolvimento da soja aí na região? Então, nós temos com bastante umidade no solo, bem úmidos. Aqui as terras de Laguna Carapã tem bastante matéria orgânica que os produtores plantam até braquiária junto ali. Nós estamos observando que tem uma massa muito boa para segurar essa umidade no solo. Nós temos previsões aqui dia 23, agora tem uma previsãozinha de chuva aí de uns 30 milímetros, né?
Hoje tem um pouquinho de previsão, mas é bem pouco, não, eu acredito que não vai chover, mas se vier essa chuvinha de 30 milímetros dia 23, vai atrapalhar um pouquinho o plantio. Mas provavelmente nós teremos chuva aqui, conforme as condições climáticas e os sites de chuva que a gente vê, provavelmente aí no finalzinho de outubro, né, de chuvas. Se caso ela vir no finalzinho de outubro, eu creio que vai estar bastante adiantado já o término do plantio de soja aqui na região de Laguna Carapã. Antônio, olhando agora para a comercialização, como é que o produtor aí da região entra nessa nova safra? Houve oportunidades de negociação? Os produtores estão fechando vendas antecipadas? Estão mais com o pé atrás? Como é que está essa comercialização? Olha, teve trocas, né? Teve bastante permutas aí, teve bastante aí travamento aí dos insumos agrícolas que foram feitos aí, mas hoje, assim, travamento de soja, eu acredito que poucos produtores aí fizeram um fechamento muito forte aí de soja, porque devido às condições que está, o dólar subindo, os insumos abusivamente subiram demais, né? E o produtor está um pouco apreensivo na questão desse preço de soja. Lógico, tem alguns que fecharam aí contratos, alguns contratos, eu creio que fechou até 140, 150 reais, ou mais. Ou o produtor de Laguna Carapã está um pouco apreensivo aí para fazer uma estimativa de fechamento de soja aí para frente. Eu acho que ele fechou uma parte, vai esperar um pouquinho aí para ver o que acontece com o mercado, porque, Guilherme, nós estamos observando que os defensivos agrícolas e os insumos subiram muito. Hoje nós observamos que uma tonelada de adubo para você estar comprando hoje chega a 38, 40 sacos de soja na média. É uma coisa que a gente pagava em torno de 20 a 22 sacos, né? Que era o normal da gente estar comprando a tonelada de adubo. Então, o custo da lavoura está bastante alto. Eu vejo a soja nessas condições que nós estamos observando. Se fosse para ter uma estimativa boa para o produtor, ela teria que estar passando hoje de 200 a 220 reais o saco de soja. E sabemos que para que o produtor ali comece a ter um parâmetro melhor na compra dos seus insumos, dos seus defensivos. Dali sabemos que também para o milho segunda safra também já está fechado todas as áreas aqui na região. Poucos produtores ainda não definiram exatamente o plantio da segunda safra devido às condições climáticas, mas uma grande parte já estão travados esses insumos aí para dar início ao segunda safra de milho ali no meio de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro até o comecinho de março, né? E Antônio, ao longo da nossa programação, né, conversando com produtores de diversas regiões, muita gente tem relatado dificuldades com o recebimento de insumos, atraso nas entregas, que às vezes até atrapalha um pouquinho o andamento dos trabalhos desse início de safra. Aí na região, como é que está essa situação? Também tem atraso ou está mais tranquila essa situação? Não, houve alguns atrasos na entrega de adubo, houve alguns atrasos de entrega de semente ali, mas eu vejo que aqui a nossa região está bastante tranquila, pelo menos que a gente vê os produtores aqui na região, e principalmente os produtores que eu atendo aqui na nossa região, está tudo tranquilo. Os insumos foram entregues, a semente, tudo ok, o adubo foram entregue, mas a gente vê assim uma situação que alguns produtos, para o controle um pouco aí da soja para frente, vai atrapalhar um pouquinho. Questão de glifosato, questão de 2,4-D, são situações que a gente está observando. A questão da atrazina também para a segunda safra de milho também está com alguns problemas. Questão de controle para percevejo também, me parece que vai ter um pouco de falta de produto no mercado, pelo menos são os comentários que a gente ouve no nosso dia a dia, com algumas revendas, com alguns produtores, e inclusive até com algumas multinacionais, devido a essas situações. Então, nós estamos apreensivos. Nós aqui da Casa da Lavoura, nós estamos com o produto tudo comprado, tudo no estoque, e o que a gente comercializou com o produtor, a gente vai entregar ali 100%.
Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário inicial de safra aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, Guilherme, no momento agora, a gente está. O que está acontecendo? A gente tem que estar no campo, né, olhando a germinação dessa soja. Inclusive, deixa eu comentar só uma coisinha. Teve algumas áreas, um pouco de germinação da soja. Eu acho que vai ter alguns replantes aqui na região nossa, devido à alta umidade que ocorrentou, que andou boa apodrecendo a raiz, e vai ter alguns replantio de soja aqui, mas não vai ser muito aqui na nossa região. Mas no decorrer agora da situação, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a manutenção correta das áreas aqui da região de Laguna Carapã. Outra coisa importante que a gente tem que fazer é uma manutenção muito correta na questão dos milho tiguera que está no meio da soja, para evitar que a cigarrinha se propague, para que ela fique aí dando problemas na região nossa aqui no milho segunda safra do ano que vem, né? Então, a recomendação é para a gente estar trabalhando fortemente aí, cuidando bem das áreas aí e torcendo que as chuvas estejam sempre presentes aí para a gente estar aí com a produtividade boa de soja e uma segunda safra de milho também boa aí para a gente estar dando informações e alimentando essa nação mundial aí, né? Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra, essas lavouras aí na região. Muito obrigado. Beleza, Guilherme, pode contar com a gente aí. Então, a gente vai trazer bastante informações aí para vocês aí da região de Laguna Carapã. Até a próxima, Antônio. Até a próxima. O Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa de Lavoura de Dourados, lá na região de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão os inícios de atividades dessa nova safra de soja 21-22. As condições de plantio foram boas lá na região, com chuvas e boa umidade do solo. Esse plantio avançou bastante, a germinação e o início de desenvolvimento dessas áreas está satisfatório até esse momento. O problema de momento é realmente o excesso de chuvas, que dificulta um pouquinho a finalização dos trabalhos de plantio, inclusive afetaram a germinação de algumas poucas áreas que vão precisar ser replantadas lá na região, mas o Antônio destacando que são casos pontuais. De maneira geral, a safra vai se desenvolvendo positiva. As perspectivas, as previsões de clima daqui para frente também são positivas, então tudo vai se encaminhando para o desenho de um ciclo positivo para o produtor lá de Laguna Carapã. Ao mesmo tempo, a preocupação já avança para a segunda safra de milho do ano que vem. O Antônio destacando que a janela vai ser apertada para o plantio, mas as condições vão ser melhores do que as da última safrinha que foi plantada nesse ano de 2021. E aí a recomendação do Antônio é que o produtor, nesse momento, acompanhe o desenvolvimento da sua lavoura, acompanhe a germinação, como é que ela vai ocorrer, e fique bastante atento aos milhos tiguera que ficaram ali no meio da soja para fazer essa eliminação e evitar os problemas de cigarrinha lá na frente, na hora da segunda safra do milho no ano que vem. Olhando para o mercado, Antônio destacando preços da soja entre R$ 150 e R$ 160 lá na região. O produtor já fez os seus travamentos de custos e agora opta por esperar um pouquinho mais para avançar com as suas vendas futuras, esperando o desenvolvimento dessa safra, esperando as movimentações de mercado antes de fechar novos negócios. Também com relação à entrega de insumos, até esse momento não houve grandes problemas lá na região, mas os produtores acompanhando de perto e preocupados com essa questão daqui para frente, os defensivos que vão entrar nessa lavoura de soja no decorrer desse ciclo, também alguns insumos para a segunda safra de milho, tudo isso acompanhando de perto e uma apreensão nesse momento com relação a essas entregas, mas é claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessa safra e essas questões logísticas também no decorrer desse ciclo. Só antes da gente encerrar, registrar a participação de você acompanhando a gente nessa manhã de segunda-feira, o Paulo Henrique Vogel mandando seu bom dia direto de Abelardo Luz, lá em Santa Catarina. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.